O engraçado é que quando eu fiz aquele negócio lá direto, ele deu 0,700 quilowatts, ou seja, 0,7 quilowatts, fazendo direto que nem eu fiz. Dá o mesmo resultado se tu depois transformar em caloria também, né? Tu primeiro calculou em caloria aí por segundo. divide depois, né? Isso, aí se depois tu transformar em joule por segundo, ele vai dar o mesmo valor. Ele deu certo, deu 0,700 quilowatts no caso, né? Isso. Ou seja, 0,7 quilowatts. Tá bom. Vamos resolver aqui a questão 13. Vou resolver ela passo a passo aí para deixar até gravada, pessoal. Vamos lá, ele fala o seguinte: qual a potência necessária em quilowatts para aquecer 3 litros de gelo de menos 10 graus Celsius até 40 em 15 minutos? Aí ele considera a densidade do gelo igual a 1.000 kg, calor latente de fusão, C da água, e 1 joule igual a 0,238 calorias. Vamos lá. Para a gente entender a questão, eu acho mais fácil fazer o gráfico. Que ele fala o seguinte, que o gelo está a menos 10 graus Celsius e eu tenho que elevar ele até 40 graus Celsius. Temperatura. Vamos lá. A gente sabe que durante o aquecimento do gelo até ele se transformar em água, ele passa por algumas fases. Como o ponto de transformação de fase da água é 0 graus Celsius, então o gelo ele recebe calor e aumenta a sua temperatura até chegar ao zero. Quando chega em zero, ele começa a se transformar em água. Então eu entro em outro estado, que é o gelo mais água. Nesse estágio, a temperatura não aumenta. O que está acontecendo é que o gelo vai derretendo até que tenha somente água no recipiente. Quando só tem água, que eu só tenho um estado, ele começa a subir novamente a temperatura, até futuramente entrar na linha de vapor. O que acontece? Para a gente calcular a quantidade de calor necessária em cada um desses estágios, a gente tem duas fórmulas, que é a fórmula do calor sensível, quando só tenho um estado da matéria, no caso, somente o gelo aqui. E quando eu tenho dois estados, eu uso a fórmula do calor latente. Como aqui depois que o gelo acaba, eu só tenho água, eu passo a ter apenas um estado físico. Então, a fórmula para eu calcular a quantidade de calor necessária aqui nesse ponto é a fórmula do calor sensível. Como fica? Para eu resolver a questão, eu preciso calcular o calor total. O calor total ele vai ser dado pela somatória dos 3 valores de calor. Vou chamar de calor sensível 1 mais calor latente mais calor sensível 2. Dados da questão. Vou pegar aqui. Vou achar o calor sensível 1. Sensível 1. Massa. Ele fala que é 3 litros, então a gente considera 3 quilogramas. Ele fala que o C da água é 1 quilocaloria por quilograma Celsius. Ou seja, 1.000 calorias por quilograma Celsius. Beleza?
E a diferença de temperatura, nesse primeiro estágio aqui, ele vai de menos 10 a 0. Então, a diferença de temperatura é 10 graus Celsius. Nesse estágio aqui. Vamos calcular, ver quanto é que dá aqui. Q é igual a 3 vezes. Botar sem as grandezas, a gente já sabe que o resultado vai ser em joule, então eu não vou colocar não. Então é massa. Eu nem coloquei. Nossa fórmula é Q é igual a M vezes C vezes diferença de temperatura. Massa, 3 quilos. C da água, 1.000 calorias por quilograma Celsius. 1.000. Diferença de temperatura, 10. Multiplicando, dá 30.000 joules. Beleza? O calor latente vai dar um valor baixo, mas a gente tem que calcular. O calor latente, que é essa fase aqui que está gelo mais água, ele vai dar o seguinte: massa continua sendo 3 quilos, que ela não muda. E a fórmula do calor latente, ela é Q igual a M vezes L. O valor de L dá na questão como 0,079 calorias por quilograma. Então, a gente tem um calor latente como 3 vezes 0,079. A quantidade de calor dá 3 vezes 0,079. 0,237 calorias. Desculpa, aqui fica em caloria também. Pô, vocês nem me corrigem, cara. Tá tudo em caloria aqui. Beleza? Tá tudo em ordem aí, senhores? Beleza, professor. É para não Sim, atrapalhar professor. o vídeo. Todo mundo calado, que tá encabulado. Beleza. Aí a gente calculou aqui, ó, calor sensível 1 dessa zona, calculou o calor latente, e agora a gente vai calcular o calor sensível para elevar a água de 0 a 40 graus. Calor sensível. Dados: massa, 3 quilogramas. C da água, 1.000 calorias por quilograma Celsius. Diferença de temperatura. Agora, nessa fase, ele vai sair de 0 a 40 graus. Então, a diferença de temperatura vai ser 40 graus. 40 graus Celsius. Fórmula Q igual a M, C, delta T. Fórmula fica massa, 3 quilogramas, C, 1.000, diferença de temperatura, 40. Quantidade de calor igual a 120.000 calorias. Beleza? Aí a gente vem. Para que a gente calculou tudo isso? Para somar e achar o valor total, que é total. Vou pegar essa fórmula aqui, ó. Isso que a gente conversou no começo, vou colocar aqui embaixo. Falou o seguinte, que Q total é igual ao Q sensível 1 mais Q latente mais Q sensível. Os valores são
Q1, 30.000 calorias. Q latente 2, 0,237. E o Q3, 120.000 calorias. Aqui, total. Somando os três, dá 150.237 calorias. Só que na questão, a questão ele pede o seguinte, ele pede a potência necessária para aquecer em 15 minutos. E ele pede a potência em quilowatts. Então, o que acontece? 1 watt, ele é 1 kW, ele é igual a 1 kJ por segundo, certinho? Então, a gente vai ter que transformar a caloria para joule e dividir pelo tempo. Então, fica, se lá na questão ele fala que 1 joule é igual a 0,238 calorias. Se eu tenho 150, vou considerar excludente os pontos depois da vírgula. Se eu tenho 150.000 calorias, quantos joules eu vou ter? Aí eu faço uma regra de 3, meio pelos extremos. Isso aqui dá X igual a 150.000 dividido por 0,238. X igual 150.000 dividido por 0,238. 630,252. 630.252,1 joule. Essa é a quantidade de calor que eu preciso para levar a água de menos 10 graus Celsius até 40. Só que ele pede o seguinte, que ele te dê em quilowatts, ou seja, quilojoules. Ele pede que o tempo para essa transformação acontecer seja 15 minutos. Então, como a gente faz isso? A gente divide o valor da quantidade de calor, que está em joule, pelo tempo que ele estipulou. No caso, 15 minutos. Como para eu ficar em watts em segundos, eu multiplico os 15 por 60. E isso me dá um valor de 630.252 dividido por 15 vezes 60. 700 watts. 700,2 watts. 700,2 watts. Transformar watts em quilowatts, só andar 3 casas. 1, 2, 3. 0,7 quilowatts. Beleza? Simples, Beleza, simples, professor. Agora vai dar para, se tiver questões assim, já dá para desenrolar um pouco. A 14 e a 15, elas são com o mesmo princípio. Até dá uma atenção. Essa lista é para entregar até quando, professor? Quarta-feira. Eu vou postar essas questões que a gente resolveu aqui, porque os valores estão diferentes da lista. Eu vi aqui onde eu errei na hora que eu estava calculando, né? Então eu vou colocar... Ficou para entregar até quando essa lista? Quarta-feira, Ricardo.
Quarta. É bom que amanhã ainda dá É. tempo de a gente tirar algumas dúvidas aí. Pra fechar o resto. Da amanhã a gente tá aqui na área de novo pra tirar alguma